Gente, hoje a gente vai corrigir, tá certo? Primeira aula de avaliação de legislação. Depois a gente vai, depois a gente vai prosseguir o conteúdo, tá certo? Para os títulos de crédito. Vamos aqui comentar a prova, que estava tá um pouco fácil, me estranhei com tanta nota baixa, mas é porque eu coloco, porque vocês não estão estudando, minha gente, vocês estão resolvendo as avaliações, vocês não estão estudando as provas. Principalmente essa primeira questão. Eu fiquei decepcionado, porque muita gente errou uma questão fácil. E eu tenho aulas gravadas sobre esse assunto. Vamos lá. Essa primeira questão diz assim: o direito comercial, que junto ao direito civil forma o que se denomina direito privado, surge como regime jurídico sistematizado com regras e princípios durante a Idade Média, por obra dos mercadores, das praças de comércio italianas, do surgimento das cidades, dos burgos e do renascimento mercantil, sobretudo o fortalecimento do comércio marítimo. Aí diz assim: sobre as fases do direito comercial, julga os itens a seguir. Aí diz assim: a primeira fase compreendida com o surgimento, a primeira fase é compreendida com o surgimento da lei Sapere. E aí, vocês acham que esse item é certo ou errado? Certo ou falso? A primeira fase do direito comercial surgiu com a Lei Chapelier? Verdade ou mentira? Certo ou errado? Mentira. Mentira, né? Falso. Começou com as corporações de ofício. O direito comercial surge com as corporações de ofício, era chamado direito subjetivo. Cada corporação, ela tinha os cônsuls, né? Que eram aquele tipo de juiz, eles que julgavam lá, eles que eram a lei, eram os denominados direito subjetivo, porque não tinha lei naquela época, né? Era o direito subjetivo. Essa é a primeira fase do direito comercial. E aí a segunda fase, ela vem justamente com o surgimento da lei Chapelier. Né? É a segunda fase. Em decorrência, o segundo já está errado, né? Que diz que a segunda fase é compreendida com o surgimento do Código Italiano de 1942. Nesse caso aí, o segundo é a terceira fase, tá certo? O segundo é a terceira fase, que é exatamente o Código Italiano de 1942, ele vem justamente trazer o conceito de empresa. Então, a primeira fase do direito comercial surge com o direito subjetivo, né, através das corporações de ofício. A segunda fase é feita pela Lei Chapelier, né, que é a lei napoleônica, né, o Código francês. E a terceira fase é compreendida pelo Código Civil Italiano de 1942. Então, todos estão errados, né? Então, aqui seria a alternativa todos estão falsos. Quem marcou isso acertou. Bem fácil essa questão, eu pensei que todos iam acertar, mas muitos erraram. A segunda diz assim: de acordo com o artigo 966 do Código Civil, empresário é que exerce profissionalmente atividade econômica para a produção de bens e serviços. Deste enunciado normativo se extrai os elementos caracterizados do empresário. Constitui esses elementos o seguinte: o item 1 profissionalmente, só será empresário aquele que exerce determinada atividade econômica de forma profissional, ou seja, que fizer do exercício daquela atividade sua profissão habitual. Tá certo esse termo? Tá. Tá, né? Corretíssimo. Item 2 diz assim: a atividade econômica, o objeto da atividade econômica é apenas o lucrativo. Ela indica também que o empresário, sobretudo no intuito de lucratividade da atividade, é aquele que assume os riscos técnicos e econômicos dessa atividade. Esse item está correto ou está errado? Tá errado, pela parte do apenas. Isso daqui torna errado. Por quê? Porque, gente, o objetivo da empresa não é apenas o lucro. Não é apenas o lucro. A empresa ela surge para atender uma necessidade
ou um desejo dos clientes. Se ninguém quer comprar o que a empresa quer vender, se ninguém se interessa, ela vai justamente falir. Então, o lucro é uma consequência da questão da empresa. Então, esse item 2 aqui é falso. O item 3 diz assim, organizada. A organização significa a preocupação para que o estabelecimento empresarial seja organizado, limpo e conservado. Esse item está certo ou está errado? E aí? Tá errado, que a parte de organizada se fala da área administrativa, né? Organização administrativa. Exatamente. A organização dos processos, organização da produção, organização da empresa, estruturação da empresa. Nada quer dizer com questão de limpeza, de conservação. Então, o item 2 também está errado por isso. O item 4, produção ou circulação de bens ou serviços. Por fim, essa última expressão corrobora com a abrangência da teoria da empresa, já que nenhuma atividade econômica está excluída a priori no âmbito da incidência do direito empresarial. Esse item 4 está correto ou está errado? Está correto, né, gente? Toda empresa ela visa a produção de bens e serviços. Então, nós temos o item 2 e 3. Só eles que estão errados, né? Então, aqui, letra C, né? Então, apenas os itens 2 e 3 estão errados. Então, seria a letra C. Terceira, fácil, né? Essa daqui eu acho que algumas pessoas erraram, mas também estava muito fácil. Essa daqui. Além da plena capacidade, é necessária a inexistência de impedimento legal para o exercício da atividade empresarial, a fim de preservar o interesse de terceiros ou o interesse público em geral. Quem exercer a atividade empresarial, estando legalmente impedido, responderá pelas obrigações contraídas. Atualmente, portanto, afora a regra acima transcrita, são os impeditivos legais ao exercício da atividade empresarial estão espalhados pelo arcabouço jurídico normativo. Aí ele diz aqui, são impedidos de exercer a atividade empresarial falidos, servidores públicos, 3 militares, 4 deputados, senadores, vereadores e estrangeiros. E aí, tem algum desses que seja falso ou todos estão corretos? Todos estão corretos. Todos estão corretos, né, gente? Você poderia ficar com uma dúvida, porque lá na apostila tinha militares na ativa, mas tudo é militar, tá certo? Então, todos estão corretos. O 4. O artigo 967 do Código Civil de 2002 estabelece que o empresário individual e a sociedade empresária têm a obrigação de registrar no registro público das empresas mercantis, junta comercial. Para fazer a inscrição no registro público de empresas mercantis realizada na junta comercial, o empresário individual terá que obedecer a formalidades legais previstas no artigo 968 do Código Civil. Ou seja, faz o requerimento que contém. Então, o que tem que conter no requerimento para a formalização da empresa? O que tem que conter? 1. O seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, se casado, do regime de bens. 2. A firma com respectiva assinatura ortográfica. 3. A marca do negócio. 4. O capital. 5. O objeto e a sede da empresa. Todos os itens estão corretos. Tem algum item aí que esteja errado nesse daí? Nesse caso aqui, só tem um item que é falso, que é esse daqui, ó. A marca do negócio. Não é necessário você colocar a marca do negócio para você colocar a empresa. Então, você só precisa do nome, a firma, o capital social, o objeto e a sede da empresa. Então, essa daqui seria a letra C. Essa daqui, ó. Apenas os itens 1, 2, 4 e 5 estão corretos. Eu estou marcando aí com marca-texto. Então, apenas os itens 1, 2, 4 e 5 estão corretos. A quinta. O empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição dentro de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também escrevê-la, com prova da inscrição originária. Em qualquer caso,
A constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Desse modo, relaciona as colunas corretamente com os conceitos apresentados. Então, aqui, o item 1 diz assim: filial é o ponto do negócio acessório e distinto do ponto principal, responsável por tratar dos negócios destes ou a ele subordinado administrativamente. Está correto esse item? Filial, ponto do negócio acessório. Isso aqui está correto. Esse daqui é o conceito de sucursal, né? Sucursal é que é um ponto acessório, né? Filial seria uma empresa, que atua sob a jurisdição, né? Ele mudou tudo aqui, né? A filial, que seria uma sociedade empresária, né, que atua sob a direção e administração da outra, chamada matriz, mas também tem sua personalidade jurídica, seu patrimônio, bem como preserva sua autonomia diante da lei e do público. Então, onde tem filial, isso aqui é o conceito de sucursal. Onde tem agência no caso seria o filial, e onde tem sucursal é a agência. Então, aqui, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Esse daqui seria o conceito de sucursal. Seria um ponto do negócio acessório e distinto, né? E distinto do ponto principal, responsável por tratar dos negócios, deste a ele subordinado administrativamente. Onde tem aqui a agência é o conceito de filial. Que a filial é exatamente uma sociedade empresária, né, que atua sob a direção, a administração de outra, chamada matriz e tal. E onde tem sucursal é o conceito de agência. Né? Para quem não decorou, né, mas aí para vocês aprenderem, a agência sempre vai estar relacionada a serviços. Então, toda a agência vai estar relacionada a serviços. Então, ver serviço, você já saberia que é agência. Então, você só ficaria com dúvida aqui o que era filial e o que é sucursal. Sucursal sempre é um ponto acessório da empresa, né? É uma empresa que não tem o mesmo nome da principal. Então, onde tem ponto acessório, você já pode marcar que é sucursal. E quando ele diz filial, sempre ele vai falar de matriz, né? Empresa, a empresa que atua na matriz. Então, você não teria como ficar com dúvida nessa questão. Então, todos estão errados, né? Todos estão errados. Letra E. Alternativa correta. 5 questões fáceis. Vamos para a sexta. A sexta. Eu tenho certeza que vocês não estudaram essa prova. Se vocês tiverem estudado, era tudo 10. Precisar nem pescar na apostila. O nome empresarial é o termo usado para identificar um empresário individual, a Eireli, e a sociedade empresária no exercício da atividade empresarial. O nome empresarial pode ser redigido sobre espécies de firma ou denominação social. A firma, por sua vez, pode ser individual ou social. Sob o nome empresarial, julgue os itens a seguir. Aí diz o seguinte: a firma individual é regida a partir do nome civil do empresário individual. Correto, né? Isso aí a gente viu que o MEI sempre é, a firma individual é o MEI, tá certo? Sempre é o nome dele, mais seguido do CPF, a gente viu isso. O 2. A firma social, também chamada de razão social, é o nome composto pelo nome de todos os sócios ou de alguns sócios. E a denominação social, por sua vez, é o nome, né, inventado. Correto, né? A firma social é a razão social, né? Tá correto esse item. O 3. A firma, seja individual ou social, além de identificar o excedente da atividade empresarial como sujeito de direito, exerce a função da assinatura do empresário como sociedade empresária, respectivamente. A denominação exerce essa função, servindo apenas como elemento identificador. Isso aí está correto? Hein? É falso, né, gente? O que está errado?
né? O que a firma? Ela exerce apenas a função de assinatura, apenas como elemento de assinatura, né? A firma individual. A firma individual é aquele nome, né, que vem, por exemplo, Pedro, Comércio Limitados, e é o nome, né, da razão social. E ele serve apenas como função de assinatura? Não, né, gente? Ele serve, além, né, como elemento identificador, ele serve justamente para exercer o nome da empresa, o nome jurídico daquela empresa. Serve para identificar que tipo de sociedade ela tem, qual tipo da empresa, né? Se é a classificação da empresa, se é MEI, se é MS, se é MPP, classifica também o tipo de sociedade. Então, não serve apenas para identificar a questão da assinatura, né? Tem todo um conjunto, né? Então, ele torna errado quando ele diz aqui apenas, tá bom? Então, se ele tivesse aqui, o que torna errado esse item, esse nome aqui apenas. Porque ele não serve apenas como um elemento identificador. Ele serve como um elemento identificador, sim, mas não apenas como isso. O item 4. A firma é privativa de empresários individuais e sociedades de pessoas, enquanto a denominação é privativa de sociedades de capital. Isso aí tá correto? Tá, né? A firma individual é privativa, ou seja, só quem faz firma individual são os empresários individuais, enquanto que a denominação social é respectiva privativa de sociedades, né, de pessoas. Então, correto. O item 5 dizia assim: a firma individual é obrigatoriamente utilizada pelo empresariado individual, que adotará seu nome civil, abreviado completo, podendo identificar o ramo da sociedade. Correto também, né? Então, todos estão corretos, menos o item 3. No caso aqui, vai ser 1, 2, 4 e 5. Letra C. Também muito fácil, né? Era só estudar aquela questão da firma social e a questão das sociedades, né? Se vocês tivessem estudado, vocês teriam conseguido. A 7ª. É preciso tomar cuidado para não confundir o nome empresarial com outros elementos de identificação do empresário, tais como a marca, o nome fantasia, o nome do domínio e os sinais da propaganda. Sobre esses termos, julgue os itens a seguir. A. A marca é o sinal distintivo que identifica produtos ou serviços do empresário. Certo ou errado? Gente, participem da aula, pelo amor de Deus. O nome fantasia é a expressão que identifica o título do estabelecimento. O nome do domínio é o endereço eletrônico dos sites dos empresários na internet. 4. A marca pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. 5. O nome empresarial designa a razão social da empresa. Então, essa daí. Tem algum item que está errado? O que vocês acham? Não, todos estão corretos. Corretos. Todos estão corretos, né? Letra A. Vamos para o 8º. O direito de propriedade individual compreende o conjunto de regras e princípios que conferem a tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas, os desenhos industriais registrados. Vixe, passei aqui. Vou ler de novo, quando você parou. Eu parei no 8º. Espera. O direito de propriedade individual compreende o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas, os desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidades patenteados.
sobre a propriedade industrial, julguem os itens a seguir. Então vamos lá. O primeiro diz assim: o direito de propriedade industrial é espécie de chamar de direito de propriedade intelectual, gênero chamar de propriedade intelectual, que também abrange direito autoral. Correto, né? Tá correto. O item 2. A propriedade autoral começa a partir da criação intelectual e não a partir do registro dos órgãos competentes, sendo estes apenas atos declaratórios que conformem a formalidade da proteção sob direito autoral. Isso daqui a gente está falando de direito autoral, quando você, por exemplo, cria uma música, cria um livro, né? A propriedade, ela surge a partir do momento que você cria, e não a partir do registro, né? Então, correto. Já quando se fala de propriedade industrial, ela surge a partir do momento que você registra, tá certo? Então, propriedade autoral e propriedade industrial é diferente. A propriedade autoral, ela começa a partir da criação intelectual. Já a propriedade industrial, ela surge a partir do momento em que você registra. Então, o 3 diz assim, diz assim: a propriedade industrial é protegida a partir do ato administrativo conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Ou seja, a concessão da patente, do registro da marca e do desenho industrial, correto, né? A propriedade industrial, ela surge a partir, né, do registro, né, pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É o instituto que é responsável por registrar todas as marcas e patentes no Brasil. Aí aqui nós temos o item 4. Os bens protegidos pelo direito de propriedade industrial são, portanto, 4. A invenção, o modelo de utilidade, protegido mediante concessão de patente, por meio da respectiva carta patente, a marca e a patente, protegidos mediante a concessão do registro instrumentalizado por meio do certificado de registro. Isso daí tá correto? Tá errado ali na parte depois de marca, quando fala e a patente, era para ser sobre esse negócio de desenho ali. Exatamente. A marca e o desenho industrial. Então só tá errado aqui, ó. Aqui quando ele diz patente. Tá quase tudo certo, só torna errado essa parte da patente. E o item 5 também tá certo, né? Os prazos da patente não podem ser prorrogados, o que significa que, após período de proteção, a invenção, modelo e utilidade serão de domínio público. Isso quando se fala de direito, né, de patente industrial, tá certo? Desenho industrial. Eles não são prorrogados, não podem jamais ser prorrogados. Então, aí nós temos só o 4 que é falso. Então, é esse daqui, ó. 1, 2, 3 e 5. Tá, marcando era com marca texto. Então, vamos aqui. A nona. A nona diz assim: o direito societário compreende o estudo das sociedades. E as sociedades, por sua vez, são pessoas jurídicas de direito privado decorrente da união de pessoas que possuem fins econômicos. Ou seja, são constituídas com a finalidade de exploração de uma atividade econômica e repartição dos lucros entre seus membros. Sobre a sociedade, julgue os itens a seguir. Aí tem o item 1, né? Sociedades simples são aquelas que exploram a atividade econômica, empresarial, como as sociedades uniprofissionais estudadas anteriormente, né? Correto ou falso? Falso, né, gente? Sociedade simples não explora atividade econômica, né? Isso daí tava na cara, né? Sociedade empresária é que sim que explora atividade econômica, mas pelo amor de Deus, não vai dizer que uma sociedade simples explora atividade econômica, não. Eu tenho certeza que vocês não estudaram. Se vocês tiverem estudado, vocês saberiam isso. Sociedade simples não explora atividade econômica. Falso. 2. Sociedades empresárias que exploram atividade empresarial, ou seja,
exercem profissionalmente atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. Correto, né? As sociedades empresárias, elas sim exploram atividade empresarial. 3. Na sociedade de pessoas, além do fim social, as relações de confiança e colaboração entre os sócios para alcançar o fim social são indispensáveis. Correto, né? Correto. Aí vamos para o último item, né? A sociedade limitada pode ser de pessoas de capital de acordo com o contrato social. Será de pessoas no caso em que o contrato social contempla cláusulas de controle para a entrada de terceiros estranhos à sociedade, como no caso de condicionar a cessão de cotas sociais à anuência dos demais cotistas ou impedir a sucessão de herdeiros por morte dos sócios. Correto, né? Não tem nada aí que torne o item errado. Então, é a alternativa que tem o item 1 errado. Então, essa D aqui, ó. 2, 3, 4 e 5 estão corretos. Também muito fácil. Vamos aqui para a 10ª. As observações, as modificações observadas nas estruturas societárias, além de alterarem as empresas envolvidas, são formas de organização da sociedade, que podem unir forças, melhorar sua forma de relacionar com terceiros e com sócios, acionistas ou simplesmente se fortalecer no mercado. Sobre essas modificações, digo que os itens a seguir. Item 1. A transformação é a operação pela qual uma sociedade passa de um tipo para outro. A personalidade jurídica continua a ser a mesma e a sociedade não é dissolvida, muito menos liquidada. É apenas alterada a forma de sociedade se relacionar com seus sócios, acionistas e com terceiro. E aí, faça o verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Transformação é quando uma sociedade se transforma em outra. Exemplo, uma sociedade limitada, né? Eu tenho um empresário individual e vou transformar ela numa sociedade limitada. Ou uma sociedade limitada para uma sociedade em ações. A empresa continua a mesma, só o que muda é a questão da sociedade. Isso é com a transformação. Você tem uma sociedade que se transforma em outra. Exemplo, uma sociedade limitada que se transforma em uma sociedade de ações, né? Um SA. Então, isso é uma transformação, correto. O 2. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que ele sucede em todos os seus direitos e obrigações. Ou seja, uma empresa vende a outra, assumindo seu passivo e ativo. Tá correto isso daí? Tá errado. Uma empresa adquire a outra. Exatamente. Incorporação é quando uma empresa maior compra a outra. Então você compra, adquire, né? Compra outra e não vende. Você não estava vendendo, você fazia comprar, né? Então, cuidado aí, só uma palavrinha torna o item todo errado. O item 3. Fusão é a operação no qual uma sociedade transfere parcelas de seu capital para mais sociedades, constituídas para esse fim ou existentes, extinguindo-se assim a companhia fundida. Está certo? E aí? Não, Tá errado, né? Fusão, duas empresas se unem e não se extinguem, né? Elas se unem. Isso daí seria o conceito de cisão, tá certo? Isso aí seria o conceito de cisão, que é uma operação com uma sociedade né? Uma sociedade ela se divide em duas ou mais sociedades, né? E aí aquela sociedade original ela se extingue, ela não passa mais a existir. E aí o 4, né, que seria a cisão, é uma operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova, que ele se considerar nas obrigações de direitos, cabe ressaltar que na cisão duas sociedades são extintas e uma nova sociedade será criada. Tá errado, né? Isso seria o conceito de fusão e não de cisão, né? Então, trocou as bolas, né, aí. Então, o único que tá certo é o primeiro, né, que é transformação, que seria a letra B. Apenas o item 1 é correto. E aí, quem foi que tirou 10? Um bocado, né? Tirar 10. Teve uma aluna que me perguntou que disse que estava com muita dificuldade, ou que não conseguiu. Qual foi que não entendeu? Tava uma prova bem simples, não precisava nem vocês pesquisar.
Se vocês tivessem estudado, vocês teriam, nem precisaria de pesquisa. Eu li bastante, né, nos PDF, mas eu acho que, tipo, de tanto eu ler, minha mente ficou cansada. Aí, quando eu fui corrigir pela última vez, a questão de incorporação passou batido. Tipo, eu li no PDF e li na atividade e pra mim tava batendo as coisas, mas quando eu fui ver, eu tinha errado. Porque no caso a incorporação, você compra, né? E não vende. Que seria foi uma pegadinha, né, da questão, né? Compra, vende, né? O que muda totalmente o sentido, né? Você comprar e vender, né? Muda totalmente o sentido da coisa. Mas vamos lá. A aula hoje é sobre títulos de crédito. A gente vai começar a estudar, entender o que são títulos de crédito. Na aula que vem, a gente vai ver